Pronto. Eu não tô me vendo. Agora sim. Então, mas aí você vem pra cá e pra cá. Ótimo. Já está rolando? Já está rolando. Olá, pessoal, boa noite. Você não está acompanhando? Alguma pergunta? Vou dar mais uns 2 minutinhos. E eu vou deixar minha água ali. Obrigada. Eu falei que era 2 horas, você. Isso. Eu falei pra você que era 2 horas. Foi mesmo. Eu acho que tá lá. Você tem que me sinalizar aqui. Steven, você veio aqui também, Steven? Você veio trabalhar essa live também, Steven? Hein? O Steven hoje está bastante agitado, ó. Ele quer participar de todas as lives. Aqui, Steven, já apareceu hoje. Tá feliz? Esse é o Steven. Você quer também, Miguel? Vem cá também. E este é o Miguel. E o Steven hoje tá querendo aparecer na live. É isso, né, gente? Estamos todos em casa, com os nossos filhos, gatos e seguindo essa vida, né? Eu já vou começar, tô dando só 2 minutinhos aí para o pessoal ir chegando. E hoje nós vamos começar então a nossa primeira live de correção de redação ao vivo do perfil Português de Elite. Então, pessoal, eu vou começar fazendo rapidamente uma apresentação. Esses vídeos vão ficar disponíveis aqui no YouTube. É um canal novo, um perfil também recente que a gente vem trabalhando. Mas esse perfil Português de Elite, ele é voltado a concurseiro. Então, se você conhece, se você é se você ouviu falar em alguém que tem a meta de prestar concursos, o que nós vamos trabalhar aqui? A língua portuguesa de uma forma mais geral. Então, as questões de língua portuguesa de concurso e também a redação, que eu acho que são 2 grandes desafios dos concurseiros. Então, como que a gente resolveu fazer? Em uma semana, nós vamos fazer uma correção de redação e na outra semana, nós vamos fazer a correção de questões para vocês. Elas podem ser objetivas e também, em alguns momentos, discursivas, tá? Nós vamos pegar as maiores bancas. Hoje, por exemplo, a gente está trabalhando com o CESP e Sebrasp, mas vocês aí no perfil, nos directs e comentários podem sugerir provas, podem sugerir desafios aí para nossa equipe. Então, eu já deveria ter feito, né, como manda aí o protocolo, me apresentar rapidamente. Eu sou a professora Renata Valente, eu acumulo aí mais de 20 anos de experiência como professora de escola, de faculdade, de cursinho. Mas além de ser professora, eu também atuo participando de bancas de correção, tanto de vestibulares e exames nacionais, como também já participei de diversas bancas de concurso. Então, essa expertise de alguém que viveu esse outro lado, que às vezes você quer saber como é, que eu venho compartilhar com vocês. O que os olhos de um avaliador procura, o que os olhos de uma banca estão mirando, né? Nós sempre trabalhamos sob grades de correção, né? Nós não temos autonomia para pegar um texto e sair corrigindo. Então, toda vez que a gente fala uma banca, a gente comenta quais são as características e qual é a grade de correção que aquela banca vai usar. E é em cima dessa grade que eu vou corrigir um texto. E como é que eu corrijo esse texto? Bom, então nós temos um perfil no Instagram que é o @portuguesdeelite, dobrando E, tá? Português de Elite. E aí nós lançamos um desafio que começa com a menção de um filme que se relacione com o tema que nós vamos trabalhar nesse texto. Então a gente indica um filme para quem se inspirar, ver. Então, normalmente filmes que estão disponíveis em grandes plataformas, preferencialmente no Netflix. E aí a gente lança o desafio semanal, um tema de uma redação que já foi de algum concurso. E aí no nosso grupo de WhatsApp, a gente lança esse desafio, colocamos textos motivadores no Telegram, e aí o candidato tem até a quinta-feira, meio-dia, para postar lá no grupo o seu texto.
tá? Então quem ainda não está nesse grupo específico, que é do Português de Elite, link na bio, entra lá e participa. Lá também nós divulgamos os próximos concursos, damos dicas. Você também pode publicar outros textos que não só o que a gente indica, para eu fazer uma correção por áudio. Ela não é detalhada como a de hoje, mas você pode mandar, e todas as redações que são enviadas dos candidatos, eu faço uma correção por áudio. Você só coloque o tema e qual banca que é aquela, tá? Para poder fazer uma correção mais específica possível, mas entendendo que toda quinta-feira, 20 horas, vai acontecer essa correção aqui ao vivo, que depois fica disponível no nosso canal do YouTube, ok? Bom, então, hoje a gente vai falar da banca CESP-Sebrasp. Eu vou falar um pouquinho sobre os critérios de correção de uma das bancas mais importantes do país, responsável por vários concursos aí que vocês conhecem. A gente está vivendo um ano muito parado de concurso, vocês sabem disso, quem é concurseiro sabe, por conta de tudo que a gente vive. Mas a boa notícia é que 2021 promete ser o ano dos concursos, né? Vão ter que ser essa demanda toda de 2020 que não aconteceu e que continua tendo, ela vai ser estendida para o ano que vem. E a gente espera, óbvio, né, que está todo mundo aí torcendo para que tudo volte ao normal e esses editais comecem a ser divulgados o quanto antes, certo? Mas nesse meio tempo, quando a gente tem um edital, uma informação de fonte segura, a gente também vai divulgando para vocês, certo? Bom, então, nos critérios de correção, o CESP avalia o texto de sua microestrutura e em sua macroestrutura. No primeiro é analisado como visto acima o grau de profundidade dos argumentos e, mais importante, se eles tangenciam ou não o espelho de cada tópico. O que é tangenciamento? Tangenciamento, gente, é quando o aluno, o candidato, ele passa pelo tema, ele não fugiu ao tema, ele não está fora do tema, mas ele passa pelo tema. Isso é tangenciamento. Então, quando o aluno está nesse nível de relação com o tema, a nota dele costuma ser muito baixa, né? E para quem já prestou concurso ou leu editais, sabe como é o processo da correção, né? Normalmente, como funciona? O aluno, para ter direito, o candidato, né? Para ter direito de ter o seu texto corrigido, ele tem que pontuar ele tem uma nota de corte. Se ele passar dessa nota de corte, aí ele tem direito de ter o seu texto corrigido. Então aí você imagina, você já passa pelo grande desafio de ser melhor que vários outros candidatos, de ter o seu texto corrigido, e aí desperdiça uma oportunidade de ouro porque não captou o tema, porque não assimilou o tema na sua micro e na sua macroestrutura. Então, muita atenção a essa questão de tangenciamento, eu vou falar muito sobre isso aqui semanalmente. No segundo, que é a micro, né? Então eu falei da macro, a microestrutura é considerado o nível de domínio, os aspectos de grade, desculpa. O segundo critério é o nível de domínio linguístico do candidato, ou seja, a estruturação sintática do texto, assim como a atenção às regras da norma culta. Esses critérios de microestrutura podem variar de prova para prova, mas é comum serem cobrados quatro: ortografia, morfossintaxe, propriedade, vocabulário e pontuação, tá? Então são esses 4 quesitos que eu vou trabalhar mais intensamente nas aulas, né? Quando tivermos aqui as questões gramaticais ou as questões de gramática, a partir da semana que vem, nós vamos trabalhar bastante forte nesses 4 aspectos, tá? E norma culta por quê? Porque são as regras. Tá lá no edital, a escola, o vestibular e o concurso privilegia o padrão, a norma culta. Em ortografia são avaliados os erros de grafia, acentuação, hifenização, além das demais falhas da escrita. Na morfossintaxe concentram-se os erros de natureza sintática, né? Então, a função que as palavras desempenham na oração, como a desatenção às regras de regência verbal nominal, concordância verbal nominal e colocação pronominal. Também são avaliados nesse quesito o uso adequado de diferentes classes gramaticais, como emprego equivocado de adjetivos ou advérbios ou a flexão verbal, que costuma ser um erro bem frequente, né? No quesito de propriedade de vocabulário, o aluno deverá ficar atento tanto ao uso de sinônimos como o emprego de um vocábulo adequado ao texto. É muito comum também que o aluno coloque uma palavra no lugar da outra. O que
acontece? Quando o aluno usa palavras rebuscadas, que ele não conhece, que ele só coloca ali para tentar impressionar o avaliador, muitas vezes ele não usa bem, ele não sabe o significado. Ele usa como sinônimo equivocadamente. Então, o que a gente recomenda é que você só use uma palavra se você a conhece e sabe bem onde que ela cabe, onde ela não cabe, né? Porque é muito comum a questão do emprego ruim, emprego vocabulário equivocado. Isso significa que a repetição excessiva de palavras, gente, esse é o pior problema da escrita de todas as pessoas, né? Todos os alunos, centenas aí que já passaram por mim durante toda a minha vida de trabalho, eu coleciono como grande problema dos textos é o excesso, é a repetição excessiva de palavras ou a pobreza lexical, né? E uma coisa está muito associada à outra. Eu não tenho palavras para escrever sinônimos e etc. Eu vou repetindo, né? Ou eu nem percebo isso. Então tem que ter muita atenção a essa questão, que é percebida pela utilização de palavras imprecisas. O que é a palavra imprecisa? Vou dar um exemplo. Coisa. O que quer dizer coisa? A fobia é uma coisa muito grave. Coisa, gente, não é coisa alguma. Então, esse é um tipo de palavra imprecisa. Ou com sentido diferente do pretendido, como eu falei, do aluno que usa a palavra e não sabe bem o que a palavra significa, pode levar à penalização. Por isso, tenha atenção para fazer um texto dentro das expectativas daquele concurso. Já a pontuação, como era de se esperar, irá penalizar os erros na utilização de sinais de pontuação, como o uso de vírgulas, 2 pontos, ponto e vírgula. O aluno deve ter bastante atenção nesse quesito, pois é muito comum ele ser penalizado em razão de um sinal mal empregado. Também em critérios de macroestrutura, pois o sentido da oração poderá sofrer alteração. A pontuação é fundamental. Erros de pontuação comprometem, além da fluidez do texto, muitas vezes o próprio entendimento mesmo de um período ou de uma oração que fica comprometido, né? Por fim, a nota será calculada de acordo com a fórmula estabelecida no edital, que costuma ser, tá? Porque isso pode mudar, claro, de edital para edital. Então, você tem uma relação entre o número de erros e o total de linhas, né? O que é NC? A nota do conteúdo é 2 vezes a nota, o número de erros dividido pelo total de linhas. Então, é uma proporção, porque não seria justo dizer, a partir de 20 linhas o candidato é penalizado, porque o texto pode ter só 20 linhas e o outro pode ter 30 linhas. Então, pelo total de linhas é que a gente faz uma proporção em relação ao número de erros cometidos, certo? Então, hoje, eu queria só, Rodrigo, você pode só revisar para mim, por gentileza, o tema certinho da redação? Tá? Só pra gente... O filme indicado foi o filme Tropa de Elite 2, tá? Se alguém ainda não viu, é um filme muito comentado. Tropa de Elite 1 foi recorde de bilheteria. Tropa de Elite 2, ele se fixa mais na questão da corrupção em todas as esferas, incluindo as governamentais e a relação também com a polícia, né? Fala um pouco sobre as milícias. Então é bastante importante que você esteja atento. Só um minutinho, tá, pessoal? Que são muitos temas que eu tenho, mas a gente pegou um tema da DPEM, deixa eu olhar direitinho aqui para não me equivocar. E hoje eu vou ler o texto de uma aluna que nos enviou ali no grupo. Só um minutinho. Então, nós divulgamos na sexta-feira a indicação desse filme, que é o Tropa de Elite 2, né? Então, lançamos o desafio que está aqui, né? Concurso de 2015, Segurança Pública, 2 pontos, né? Segurança Pública, 2 pontos, Polícia e Políticas Públicas, né? Então, o aluno deveria dissertar a respeito da segurança como condição para o exercício da cidadania, dar exemplos de ação do Estado na luta pela segurança pública, discorrer acerca da ausência do poder público e a presença do crime organizado, né? Então, o novo concurso da DPEM já foi autorizado.
mas está suspenso por tempo indeterminado devido à pandemia. Então, proposta de 2015 da DPEM, tá? Então, esse é o primeiro desafio que acontece nesse grupo. O texto escolhido foi da Ana Paula, do Acre, e eu corrijo sempre na hora, tá, pessoal? Eu não venho com nenhuma marcação, eu vou fazer aqui o comando de revisão, é controle, né, Rodrigo? Já tá feito? Ótimo. Então, vamos lá. Normalmente, gente, eu faço assim, eu vou lendo o primeiro parágrafo, comento o primeiro e no final faço uma relação geral aí, tá? O filme brasileiro Tropa de Elite, disponível na plataforma digital Netflix, retrata o constante conflito entre a polícia e o tráfico de drogas presente nas periferias do Rio de Janeiro. De maneira análoga à obra ficcional, apesar da tentativa em minimizar ações cometidas por infratores, a segurança pública nacional enfrenta desafios devido à falta de políticas públicas que coíbam as ações criminosas de meliantes no país. Nesse sentido, é necessário analisar quais fatores ocasionam a perpetuação de tal problemática. Primeira questão que eu sempre vou observar é se nesse primeiro parágrafo o candidato já consegue estabelecer o ponto de vista, o que ele pensa a respeito do tema, obviamente não se colocando em primeira pessoa do singular e evitando o plural, mas se ele consegue ali já colocar a sua ideia em relação a esse tema. Então vamos verificar se a Ana Paula faz isso, né? Então, qual é a afirmação forte que ela faz, né? O tópico frasal aqui. Então, apesar da tentativa em minimizar ações cometidas por infratores, a segurança pública nacional enfrenta desafios devido à falta de políticas públicas que coíbam ações criminosas de meliantes no país, tá? Então, ela não só faz essa defesa, né, que os problemas se dão devido à falta de políticas públicas, como ela fala que ela vai mencionar, ela vai analisar os fatores que ocasionam essa problemática e isso virá na argumentação. Em termos de argumentação está muito bom, tá? Outra coisa que a Ana Paula faz que eu recomendo sempre é períodos curtos. Período que é, né, aqui onde eu tenho o recuo de parágrafo até o primeiro ponto final. Depois ela faz outro período aqui e terceiro período aqui. Opa! Então, muito bem, tá? Outra coisa positiva que a Ana Paula faz é, de maneira análoga, nesse sentido, usar os conectivos de forma muito adequada, sempre retomando o período anterior e pontuando trechos curtos, tá? Então, sempre a recomendação é de 3 períodos por parágrafo, muito bom. Então, agora vamos esmiuçar esse primeiro parágrafo, né? Ver se há algum problema aí em relação a micro e macroestrutura. O filme brasileiro Tropa de Elite, a gente está numa fase, pessoal, nós estamos numa fase de provas online às vezes, tá? Então, cuidado, por exemplo, com esse uso de aspas, que podia ser entendido como um erro numa prova digital, tá? Para concursos a gente não tem informações ainda sobre questões de prova digital, eu pelo menos ainda não tive, mas em vestibulares elas já estão acontecendo. Então, o filme brasileiro Tropa de Elite, eu recomendo que não se use aspas, tá? Por quê? Porque é um filme amplamente conhecido, ela já mencionou que é um filme, então não é necessário, tá? O filme brasileiro Tropa de Elite, disponível na plataforma digital Netflix, retrata o constante conflito entre a polícia e o tráfico de drogas presente nas periferias do Rio de Janeiro. O que eu acho que é um aspecto positivo e um negativo nesse primeiro período? Eu sempre recomendo, e ela fez aqui, que você diga onde o filme pode ser encontrado. Então, ela já falou onde é. Mas ela tem um certo tipo de particularidade a falar de tráfico presente no Rio de Janeiro. Eu especificaria dizendo que principalmente nas regiões periféricas do Rio de Janeiro. Eu acho que sempre fica melhor do que a generalização, que é o comum do candidato fazer, né? Foge ao padrão de a gente achar que Rio de Janeiro só tem bandido, periferia e tráfico de drogas, tá? Isso de fato ocorre na grande parte do país, mas no Rio de Janeiro de fato é o que o filme retrata, né? Então, por isso que ela está citando aqui, mas eu deixaria isso ainda mais claro. Eu queria te pedir ajuda, Rodrigo, se você consegue ver para mim aquele documentário sobre a polícia que a gente viu recentemente no Globoplay, tá? Eu queria recomendar a vocês, para quem não viu, ele está no Globoplay,
Ele é uma produção da Globo mesmo, mas é um documentário que eu acho que vale muito a pena ser visto. Ele é muito recente e eu vou já falar o nome para vocês. De maneira análoga à obra ficcional, apesar da tentativa de minimizar ações cometidas por infratores, a Segurança Pública Nacional enfrenta desafios. Rio do Medo, tá, pessoal, o documentário. Depois, quem quiser, manda aí nos comentários e eu indico. Rio do Medo é imperdível, é como se fosse uma versão da polícia, uma autodefesa sobre toda a crítica que a polícia tem recebido. Então são depoimentos de policiais militares. Eu acho que vale a pena você conhecer esse outro lado. Se você vai concordar, se é ideológico, aí é uma outra questão, mas acho que vale muito a pena ver. Chama-se Rio do Medo, tá? Então, Segurança Pública Nacional enfrenta desafios devido à falta, tinha faltado a crase aí, de políticas públicas que coíbam as ações criminosas de meliantes no país. Nesse sentido, é necessário analisar quais fatores ocasionam a perpetuação de tal problemática. Ok aqui, tá? Antes de tudo, é lícito afirmar que alguns delitos praticados são caracterizados pela ausência do Estado, o que concerne a promover ações de natureza sociais, tais como educação e lazer, que alcancem os lugares periféricos das cidades. Por esse viés, o filme brasileiro Cidade de Deus, de 2002, relata a vida de uma parcela excluída da sociedade, no qual jovens e crianças não têm acesso a tais atividades e, por consequências práticas ilegais, cresceram de maneira exorbitante. Por essa linha de pensamento, o aumento da criminalidade encontra-se à medida em que a atuação dos governantes faz-se ausente na realidade dessa parte da população. Veja, ela cita um outro filme que está super contextualizado, mas não é a minha recomendação. Se você puder inserir aqui dados numéricos, ou melhor, né, porque dados numéricos você não vai lembrar lá nada do concurso. Um exemplo recente, tá? Então, não é, infelizmente, isso não é difícil de você trazer aqui algum caso de bala perdida, de aspectos de violência que envolvem a polícia no Rio de Janeiro. Isso mostra que você é uma pessoa conectada e consciente, ciente dos problemas que o seu país sofre agora, hoje, né? Que não é alguma coisa que está somente nos filmes. Mas isso é uma maneira de ver. O que ela fez não está errado, não, tá? Antes de tudo, é lícito afirmar que alguns delitos praticados são caracterizados pela ausência do Estado com letra maiúscula, muito bem. No que concerne a promover. Aqui, gente, cuidado, tá, Ana? Com a crase antes de verbo no infinitivo, não há, tá? A promover ações de natureza sociais, tais como educação e lazer, que alcançam os lugares periféricos da cidade, tá? Então, ela já usou a palavra periférico, não usou ainda, tá correto, não é só uma impressão. Por esse viés, o filme brasileiro Cidade de Deus relata a vida de uma parcela excluída da sociedade, no qual, ela está falando do filme, então, no qual jovens e crianças não têm, tá? Então, aqui, ó, jovens e crianças, sujeito no plural, aqui tá com maiúsculo, é o acento. Ele tem no singular, eles têm no plural, tá? Não tem acesso a tais atividades e, por consequência, ou como consequência, sem a vírgula, tá? E como consequências, práticas ilegais cresceram de maneira exorbitante. Por essa linha de pensamento, o aumento da criminalidade encontra-se, não sei se seria o verbo mais adequado, né? Ou se reflete à medida em que a atuação dos governantes faz-se ausente na realidade dessa parte da população. Muito bom, então já dei a minha opinião em relação à argumentação, mas é um parágrafo bem construído, também com 3 períodos, trazendo o repertório sociocultural e está interligado ao parágrafo anterior, o que é mais importante, né? Há uma progressão aí. Além disso, outro fator que pode estar acarretando tal cenário antagônico deriva-se do obstáculo em referindo-se a políticos corruptos, principalmente no que se refere ao desvio de verbas, das quais seriam usadas para que pessoas pudessem usufruir de medidas sociais. Paralelo a isso, o filme Polícia Federal, A Lei é para Todos, lançado nos cinemas em 2017, trata-se de uma investigação que iniciou no tráfico de drogas e que encaminhou-se até os governantes do alto escalão.
Nesse sentido, fica evidente que os desvios financeiros são uma das causas para a inexistência de políticas públicas no Brasil. Veja que ela já está fazendo a ligação com aquilo que ela falou lá no começo. É importante, eu vou falar em outras lives, a questão da essa palavra é difícil sair. Ai, meu Deus. Hierárquico. Ai, gente, vai sair, tá? Hierarquizar, pronto. Hierarquizar os documentos. Viram que tem palavras, eu não sei vocês, tem algumas que para mim, para sair é difícil. Tá? Hierarquizar os argumentos, mais fraco e mais forte depois, tá? Então ela usa mais uma vez um filme, é uma estratégia que ela adota, mas acho sempre que a gente tem que variar. Aqui caberia um filósofo, um sociólogo, desde que você conheça bem, que poderia reforçar essa questão do crime, de como isso se manifesta na sociedade. Tem inúmeros aqui, eu não vou nem citar para não influenciar, mas essa é uma hora que poderia vir aqui como cartada final algum repertório nesse sentido mais social, mais sociológico, né? Então, outro fator que pode estar, cuidado com esse tipo de construção, né? Pode estar acarretando, não, pode acarretar, ou melhor, que costumam, que acarreta. Tá? Por quê? Porque dissertação não é um espaço de eu acho que, né? São afirmações. Outro fator que acarreta tal cenário é posicionamento mesmo. Antagônico deriva-se do obstáculo em referindo-se, tá? Se eu uso o em, eu tenho que usar o se aqui, mas deriva-se do obstáculo quando... E aí eu tenho que usar o pronome oblíquo átono aqui, quando se refere... Tá? Essa é uma questão de construção que dá mais clareza ao seu texto, tá? Clareza e objetividade. Que se refere a políticos. Aqui tem um outro uso de crase bem polêmico, tá? Palavra no plural com artigo no singular não pode ter crase, tá, pessoal? Então, atenção aqui. Referindo-se a políticos corruptos, principalmente no que se refere ao desvio de verbas, das quais seriam usadas, as verbas, as quais, né? Sempre que você usar o pronome relativo, pensa a que você está se referindo, tá? As quais seriam usadas para que pessoas pudessem usufruir de medidas sociais. Paralelo a isso, filme. Aí vamos arrumar, né? Eu deixei até as aspas ali, mas tudo bem. Mas maiúsculo, né? Polícia Federal, nome de órgão público com maiúsculas. Polícia Federal, a lei é para todos. Essa estratégia dela de falar quando o filme foi lançado é boa, né? Porque às vezes ela não sabe, não tem certeza se o filme está na Netflix ou não está. Ela fala ou o ano de lançamento ou o nome do diretor, já contextualizou, tá? Trata, o filme A Lei é para Todos, trata-se não, trata de uma investigação. O filme trata disso. De uma investigação que se iniciou no tráfico de drogas e que se encaminhou, ó, o que também puxa o pronome aqui. O que foi encaminhada, né? Até os governantes do alto escalão. Alto ou é alto, né? De grande. Nesse sentido, vírgula, fica evidente que os desvios financeiros são uma das causas para a inexistência de políticas públicas no Brasil. Em termos de conteúdo, ok, tá? Portanto, de fato, a polícia enfrenta desafios ao combater o crime em meio à falta de políticas públicas sociais pelo Estado, como também pela corrupção por parte dos governantes, vírgula, vai dar período, a ideia, o que causa impotência no setor de segurança pública. Então, segurança pública como instituição, como meio, com minúsculas. Se você fosse falar do Departamento de Segurança Pública, aí teria que usar as iniciais maiúsculas, as duas, né? Segurança Pública. Dessa maneira, caso não ocorra melhorias nos setores mencionados, ocorrerá, caso não ocorram melhorias nos setores mencionados, ocorrerá perpetuação dessa problemática de forma crescente e inevitável.
Rodrigo. Só um minutinho, tá, gente? Rodrigo. Perdi aqui, caiu o celular, eu só queria ter certeza aqui. Ok? Então, boa sua conclusão, retoma a anterior, ela só está em termos de harmonia um pouquinho menor que os outros parágrafos do texto, mas ok, tá? É um exercício para Ana, que também está treinando para o Enem, que eu sei, né, que eu já conheço do nosso grupo, fazer conclusão que fuja a proposta de intervenção, mas você conseguiu, tá? Eu não vou dar nota nesse texto hoje, porque nós não temos textos motivadores, nós não trabalhamos com a proposta completa, tá? Mas qual seria a penalização aqui da Ana? Em termos de tema, uma boa assimilação. Em termos de estrutura, há alguma coisinha de coesão aqui e erro de concordância, que certamente seria penalizado. Eu acho que daqui colocação pronominal e concordância. Mas no mais é um texto que tem harmonia, que tem uma estrutura boa e traz repertório sociocultural, tá? A partir das próximas semanas, já com os textos motivadores, tudo bem distribuído, eu vou começar a dar as notas. Então, pessoal, eu acho que é isso. Eu vou dar só um tempinho para ver se vocês têm perguntas e deixo esse material disponível para vocês. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal que é novo, indicar para as pessoas que vocês conhecem. Eu vou deixar um vasto material daqui para frente, sempre aulas, dicas, e mandem comentários, directs, entrem no nosso perfil e sugiram temas, que a gente conta com isso, com a participação e adesão de vocês, para que a gente saiba o que é mais útil, como a gente pode contribuir mais, entregando conteúdos para vocês. Ok, pessoal, então hoje foi um primeiro encontro, eu espero vocês na próxima semana, quinta-feira, 20 horas, falando então de questões de concurso de língua portuguesa. Até mais!